Graça e paz, povo de Deus. Bispo Alex aqui, mais uma transmissão ao vivo para vocês aqui, diretamente aqui da Chama Viva de Mussurunga, né? Meus amados irmãos, um grande abraço para vocês que estão aí nos vendo, que estão sintonizados conosco aí pelo Face. Eu quero aproveitar, estava orando agora há pouco, estava meditando, e eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Eu sei que vocês têm um tempinho aí para poder estar ouvindo, para que Deus possa ministrar a cada coração, né? E eu creio que Deus ele tem sempre algo novo para trazer para cada um que está aqui nos vendo, que vai nos ouvir depois da transmissão ao vivo, que vai ficar gravado aí disponível para vocês. E eu sei que vai ser uma bênção, amém? Como Deus tem feito maravilhas em nosso meio, né? Sei que é um vídeo meio amador, mas eu creio que Deus vai falar o coração de vocês aí, tá bom? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10, um texto bem interessante que diz assim, ó: a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento, para a salvação, e não produz remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 10. Meus amados, eu tenho ministrado muito a palavra de Deus, e cada palavra que Deus tem mandado, seja aqui pelo Face, seja pelo WhatsApp, seja ao vivo aqui na igreja, Deus tem mandado palavras maravilhosas. Palavras que nos instruem, palavras que nos corrigem, palavras que nos chamam a atenção, palavras que nos edificam. Contudo, essas palavras, se não forem praticadas, elas não vão trazer o efeito prometido pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eficaz, desde que a terra que receba a semente, que é a palavra de Deus, esteja receptiva, esteja com o coração aberto para receber esta palavra. Se você não tiver com disponibilidade para ouvir a palavra de Deus, de sorte nenhuma, essa palavra vai fazer efeito em você, né? Mas eu quero falar nessa manhã, rapidinho, sobre arrependimento e remorso, né? Há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Quando Deus manda uma palavra, e uma palavra assim, daquelas fortes, que nos confronta, que confronta a tua maneira de viver, é interessante qual dos sentimentos, qual das situações que ocorrem vai testemunhar se você tem teve o remorso ou teve o arrependimento. O remorso é aquele sentimento de tristeza devido ao fato de você saber uma verdade ou descobrir uma verdade e através da atitude, né, se mostrar triste, cabisbaixo e tomar uma decisão até que leve à morte, né? Como aconteceu com Judas. Judas, o discípulo de Cristo, depois que ele verificou que ele caiu na real, que ele tinha traído Jesus, que ele tinha vendido Jesus, bateu nele um grande remorso, e ao invés dele querer preservar a vida, querer mudar, querer ter uma atitude de mudança, ele foi lá e se enforcou e se matou, não é? E em compensação, Pedro, o apóstolo Pedro, ele teve uma atitude da mesma maneira semelhante a Judas. Ele traiu Jesus, vendeu Jesus, mas não com moeda, mas com atitude, com palavras. A Bíblia diz que por 3 vezes ele negou a Jesus. E no entanto, ele saiu da presença, né, sentindo aquela tristeza profunda, mas ao invés dele se matar como Judas fez, ele se arrependeu, não é? Ele se arrependeu, a prova maior é que ele voltou a ser discípulo de Cristo, voltou a assumir, né, o Evangelho, e depois chegou até a morrer por esse Evangelho. Enquanto Judas ele preferiu o remorso. O remorso ele é como uma paixão, é uma coisa rápida, avassaladora, né? Mas de certo modo não traz mudança de vida. A tristeza, a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 7,10, quando ela opera segundo a vontade de Deus, é quando um pai chama a atenção do filho. Você vai chamar a atenção de um filho, ou você que é filho que está me vendo aí, nenhum momento nós vamos ficar felizes por ser chamados a atenção, né? A repreensão, ela mesmo sendo franca, ela entristece quem está ouvindo. Mas a Bíblia diz que segundo Deus, ela causa na pessoa arrependimento. E o arrependimento leva a pessoa à vida, à salvação, à libertação, ao milagre. Já o remorso não, ela leva à morte, à tristeza profunda, não é? A pessoa, por exemplo, chegou na igreja, ouviu uma palavra muito forte que fala a respeito, por exemplo, de prostituição, ou fala a respeito de pornografia na internet.
ou fala a respeito de mentira, ou de falsidade. E aí você é confrontado com esta palavra. E aí se você ouve essa palavra e diz assim, verdadeiramente eu tenho que mudar, e começa a ter atitudes de mudança, isso é arrependimento. E isso é um arrependimento sincero. Mesmo tristes, a gente sabe que foi Deus que falou conosco. Mesmo a gente ficando com aquela cara de, sabe, de que tem alguma coisa errada, mas é Deus que está agindo em tua vida. São tristezas, são momentos tristes, que de alguma maneira Deus ele proporciona e permite que aconteça na tua vida e na minha vida para a gente cair na real, para a gente parar para ouvir a Ele. Talvez você diga, mas pastor, as portas estão fechadas, as situações estão fechadas, eu não consigo ver milagre, eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Talvez seja porque Deus permitiu essa situação, para que você tenha a oportunidade do arrependimento, a oportunidade de fazer o caminho novamente, voltar ao primeiro amor. Talvez a tristeza nesse momento te deixe de cabisbaixo, te deixa triste, te deixa desapontado, mas é a oportunidade que Deus está lhe dando para você buscar com sinceridade ao Senhor. Mas não deixe o remorso vir. O remorso faz você ficar triste, querendo tomar uma atitude ríspida. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução. E Deus está falando para você que ainda existe esperança para você. Glória a Deus, ainda existe esperança para a tua vida e para a tua família. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, e o versículo 21, eu quero compartilhar esse texto com você porque eu acho muito bonito, né? Esse texto lá de João capítulo 3 e o versículo 21. Diz assim, ó, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Independente do que você fez, da falha que você foi exposta ou exposto, né? Alguma coisa foi lá e bateu muito firme através da palavra de Deus, mostrando para você um erro, como acontece comigo. Você tem dois caminhos. Ou você entra no caminho do remorso, que é aquela tristeza que leva para a morte, que leva ao abandono, que leva para você fugir das coisas de Deus, fugir da igreja, abandonar o reino de Deus, deixar o seu cargo, fugir das coisas que Deus preparou para você e se matar, como aconteceu com Judas. Ou você escolhe o outro caminho, como Pedro, que mesmo caindo na real, vendo que errou, ele não se enforcou. Ele foi buscar o Senhor novamente. Ele teve a capacidade de se arrepender. E aí a obra foi feita e Pedro foi ali, né, o precursor da igreja de Cristo. O Senhor usou muito poderosamente o apóstolo Pedro para a constituição da sua igreja aqui na terra. Então Deus está falando com você nesse momento. Você cometeu uma falha, foi exposto a uma palavra que te mostrou que você está errado. Não crie o remorso. Não deixe o remorso te levar para caminhos da morte, te afastar da igreja, te afastar de Deus, te afastar das pessoas que podem te ajudar. Ah, pastor, mas as pessoas vão me envergonhar, as pessoas vão me condenar. A Bíblia diz que as pessoas podem até te condenar, mas Deus nunca irá te condenar. O Senhor te abraça nesse momento, o Senhor te perdoa, e se o teu coração não te condena, você está em paz com Deus. E Deus está te protegendo e você tem confiança no Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã maravilhosa de segunda-feira. Uma ótima semana para todos vocês. Um beijo do Bispo Alex para vocês. E vou te pedir um favor aí, compartilhe isso aqui, compartilhe esse texto para as pessoas que estão hoje se sentindo mal, estão tristes, estão abandonadas, querendo fugir de tudo, querendo até se matar. Tem pessoas que estão aí pensando até, vendo pensamento de suicídio, mas está repreendido esse pensamento agora, porque o Senhor tem um pensamento de vida para você. Ainda há esperança enquanto houver vida no teu coração, na tua vida, no teu ser, na tua vida. E Deus, quando tiver cada dia mais te ministrando palavras, quando ficar triste, aproveite esse momento para poder se reconciliar com o teu Deus. Amém? Eu quero orar por vocês nesse momento. Se você quiser fechar os olhos e puder, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, são tantas coisas que querem nos condenar, mas a tua palavra diz, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe o remorso cair no nosso coração, porque o remorso não traz mudança, mas traz apenas uma tristeza momentânea, mas depois voltaremos a repetir os pecados e não teremos o arrependimento. O arrependimento deve ser sincero, com mudanças.
Se houver mudanças, é porque houve arrependimento sincero. Nos ajuda a ser como Pedro, mesmo impulsivos e errados, que possamos sempre nos reconciliar com o Senhor, admitir que estamos errados e tomar a direção certa de andar após o Senhor, levando a nossa cruz e crendo que o Senhor está no controle da nossa história. Nos dá um dia abençoado, uma semana abençoada. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. E lembre-se, nada de remorso, sim arrependimento. O arrependimento leva à salvação, o arrependimento leva a Cristo, o arrependimento leva ao céu. Que Deus abençoe e dê uma ótima semana para vocês, em nome do Senhor Jesus.